deve ser muito complexo isso. Imagina você passar 7, 8 meses alimentando uma vida falsa para todo mundo, na vida mesmo e nas redes. E é toda uma máscara social. Até porque quando a gente pensa num serial killer, ele vai lá, ele vai, né, buscar sua presa, porque ele é um predador. E tudo bem, ele tem a família dele aqui, mas ele vai cometer aquele crime que, enfim, vamos pensar que ele tem um planejamento de uma semana. Uma semana. Muitas vezes a gente sabe que o planejamento pode ter 1 dia, 2 dias. Mas aqui a gente está falando de meses de planejamento. Elas ficam meses nos grupos no Facebook. A maioria usa o Facebook porque tem esses grupos para interação entre as grávidas. E elas ficam meses observando até... Por exemplo, a pessoa sabe que ela deveria dar à luz em agosto e ela já falou para todo mundo que vai ter uma menina. Então, elas precisam mapear quem é que está esperando uma menina, quem é que daria à luz mais ou menos na mesma época. Tem as características físicas dela. As características físicas. Então, é uma coisa, elas atacam mulheres da mesma etnia. Então, mulheres pretas vão atacar uma moça também preta, uma mulher mais indígena, com características indígenas, vai procurar também para que o bebê nasça com as características dela. Então, dá trabalho, dá muito trabalho. Não, é assim, quando a gente para pensar, né, é muita energia. Muito. E todas elas passaram por avaliação criminológica ou a não? Maioria. A maioria delas. Eu acho que nós não tivemos acesso ainda aos laudos de Porto Alegre. Não fechou 2 meses ainda do caso, então é muito recente. E a gente tem muito pouca informação sobre o caso do Pará, que era o caso mais recente. Então, não sei se por ser uma região mais com menos visibilidade, a maioria delas passou por avaliação e nenhuma conseguiu emplacar uma tese de insanidade. Algumas tentaram. O primeiro caso, que é o caso de Manaus, lá de 2012, ela tentou todas as estratégias. Ela ouvia vozes, depois ela tinha visões, era demônio, ela tentou tudo, nada emplacou. Então, assim, elas vão dizer que são loucas e vai funcionar. Não vai. Teve uma de Minas também, que ela apresentou um laudo que ela tinha transtorno borderline. O juiz acolheu o laudo e disse, ok, beleza, vai cumprir pena igual. Então, até hoje, no Brasil, e os casos que a gente tem tabulados no mundo também não conseguiram emplacar uma tese de insanidade. Todas elas são capazes de responder. Até porque é um planejamento... Tem um planejamento muito grande, né? Você fala, um surto, está com surto de um surto 9 meses? É um planejamento muito sofisticado para uma pessoa insana. Eu não sei nem se isso existe, um surto tão longo também. Pelo menos não foi documentado ainda, pode ser que exista. E quando... Porque assim, você está fazendo esse trabalho, inclusive também trazendo dados americanos para fazer um comparativo científico. Isso. Quando a gente olha nos Estados Unidos, são mais casos. Um pouco mais. Mas o perfil é o mesmo? O que você está procurando nessa comparação? Essa é a questão. Nós temos hoje 15 casos no Brasil. Nos Estados Unidos são 21, talvez 22 casos, mas as pesquisas, como elas já começaram, elas trabalham com N de 21 e é muito parecido. Elas usam o mesmo modus operandi, o mesmo modo de aproximação. Então, e isso chama atenção, porque você pensa, como é que uma mulher no interior do Amazonas, que nós tivemos há uns anos, em São Sebastião do Guatumã, como é que uma mulher no interior do Amazonas vai pensar em atacar alguém da mesma maneira que alguém fez nos Estados Unidos ou na Colômbia? Então, eu não acredito que exista essa pesquisa, eu vou estudar como é que alguém está fazendo isso fora. Não, mas elas acabam agindo da mesma maneira, se aproximando da mesma maneira, usando os mesmos subterfúgios. Isso é muito curioso. E o que... Porque assim, vamos contar aqui, a Hannah está fazendo essa pesquisa com a doutora Anne Borges. Isso.
quem é a doutora Annie Burgess? É a mulher que ajudou a criar o centro, né, de perfilamento a criminal mulher por trás do Mindhunter. É só a mulher por trás do Mindhunter, só. É um grande nome, né? É um grande privilégio. Ela é maravilhosa. Eu também já estive com ela, conversei com ela. Ela é brilhante. Hoje ela está com 88 anos, continua pesquisando, dando aula e escrevendo. Assim, e extremamente lúcida, né? Muito lúcida. O que ela traz, Hannah? O que ela te instiga, né? O que ela tem te mostrado, assim, com um olhar, assim, para você procurar aqui informação em relação a esses casos, para que a gente possa trazer ciência? Até a doutora Burgess entrar e começar a trabalhar em parceria com a FBI, era uma coleção de entrevistas de dados, cada um fazia de um jeito e cada um guardava, armazenava aquilo da maneira que considerava melhor. E ela foi a pessoa que disse, não, nós precisamos organizar isso, nós precisamos trabalhar isso de forma acadêmica, esses dados precisam ser todos armazenados, trabalhados. Então, ela ajudou na elaboração do manual do FBI, no manual de classificação do FBI. Então, foi ela que começou a dar essa cara mais acadêmica para as pesquisas que eram feitas lá na década de 70 com os serial killers. Ela foi uma das pessoas que ajudou a pensar o termo serial killers, ela e o Robert Hessler. Até então, se falava em, como é que era? Criminosos sequenciais. Criminoso sequencial pode ser muita coisa. Um estelionatário em série é um criminoso sequencial. Ela foi uma das pessoas que pensou que tinha que ter um termo para falar dos serial killers e a gente chegou nesse termo que a gente conhece hoje. Então, e ela acredita muito na questão da prevenção, que a gente precisa ter os dados, a gente precisa trabalhar esses dados para encontrar os padrões e poder trabalhar em termos de prevenção. Eu acho que essa é a diferença maior quando a gente fala na abdução fetal, no Brasil e nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos eles pensam, nossa, já são 21 casos, a gente precisa trabalhar com isso para que não aconteçam mais. E no Brasil a visão é um pouco de, ainda são só 15 casos, então não vale a pena mexer nisso. Então essa é a principal diferença. A gente precisa trabalhar em termos de prevenção, até para conseguir não só evitar que isso aconteça, que outras pessoas tenham essa ideia, mas dizer para essas grávidas, olha, tem que evitar, não pode ir. Porque é muito difícil você dizer para uma moça muito pobre, que está numa situação muito vulnerável, não pede uma doação na internet, porque às vezes é a única possibilidade que elas têm de conseguir aquilo. Mas a gente tem que ter, assim, uma estratégia para que elas não sejam vítimas, não só desses crimes, mas de vários crimes. São pessoas que estão muito vulneráveis. O trabalho de prevenção é extremamente importante, inclusive de informação, né? Porque a mulher, quando ela está grávida, ela vai ficar mais vulnerável, né?